Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma discussão do nosso projeto de extensão e proposta de assessoria administrativa aos pequenos empreendedores. Hoje a gente trabalha com o tema que está focado no módulo de marketing, seria as bases para segmentação de mercado consumidor na ideologia do pequeno empreendedor. Eu, como pequeno empreendedor, o que eu deveria fazer com a minha carteira de clientes para que eu tenha decisões mais assertivas, para que eu possa conduzir a minha clientela de maneira mais assertiva. Então, a gente tem algumas considerações para se fazer, né? Nós temos um roteiro a trabalhar em cima dessas considerações, como que eu posso, de maneira mais assertiva, levar, né, toda essa preocupação da minha clientela para o mercado-alvo. Então, a segmentação, né, dos meus clientes, da minha clientela, ela leva em consideração algumas preocupações. Primeira questão, eu tenho que definir o que é segmento de mercado. O que é segmento de mercado? Eu, como pequeno empreendedor, eu preciso saber o que é o tal do segmento de mercado. Segmento de mercado, ele é composto por um grupo de clientes que compartilham um conjunto semelhante de necessidades e desejos. Então, é um grupo de pessoas que praticamente têm as mesmas necessidades e os mesmos desejos. Por quê? Porque eles têm afinidades, eles têm a mesma classe social, eles têm a mesma etnia, eles podem ter a mesma religião ou religiões afins, eles podem ter a mesma localidade, a mesma posição geográfica. Então, tudo isso vem me trazer uma preocupação de como que eu vou conduzir, né, essa clientela. Como que eu vou, né, dentro do meu dia a dia, né, eu vou ter essas preocupações em segmentar minha carteira de cliente. E aí a gente tem algumas dicas que alguns pesquisadores tentam formar segmento por meio de análise de características descritivas, como as características geográficas e demográficas. E aí outros pesquisadores ainda, eles trazem algumas preocupações de questões de comportamentais, como resposta dos clientes aos benefícios, ocasiões, uso, marcas, etc. Então, veja, nós temos essas preocupações dentro do mercado e nós precisamos entender bem sobre isso. Quer dizer, o nosso mercado, ele está atrativo da maneira que eu estou tocando, a minha carteira de cliente, ela está de uma maneira considerável. Acho que todo pequeno empreendedor, ele almeja aumentar a sua carteira de clientes. Então, sempre estou dizendo isso nos nossos comentários. Nós temos duas preocupações: aumentar a carteira de cliente e manter aqueles clientes que já são fiéis, né? Então, assim, aumentar já é o desafio, e mantê-los, desafio maior ainda. A segmentação geográfica, ela traz algumas preocupações ou algumas subdivisões. Pressupõe a divisão do mercado em fatias, em nações, estados, regiões, cidades e bairros. São fatias. E dentro dessas fatias, essa segmentação geográfica, eu preciso identificar a minha carteira de cliente. Como que eu posso conduzir a minha carteira de cliente de maneira mais específica, mais próxima, estar mais próximo ao meu cliente. Então, qual é o grande ponto forte do pequeno empreendedor? Estar próximo ao meu cliente e poder conhecê-lo melhor, poder atender às suas necessidades e os seus desejos de maneira mais personalizada, de maneira mais específica, mais próxima, ter um atendimento mais individual,
Então, o cliente ele vai sair mais satisfeito, porque eu estou aí muito próximo dele, preocupado com as suas necessidades, seus desejos. Então, a gente tem, dentro dessa questão, né, dessas preocupações ainda, mapear as áreas mais densas. O varejista ele pode recorrer a uma espécie de clonagem de clientes, e ter um cliente como exemplo. Isso vale a pena, sim. Eu posso balizar um cliente dentro da minha empresa e considerá-lo como exemplo, e dentro daquele exemplo buscar mais clientes que tenham afinidade àquele perfil, naquele bairro, naquela cidade, naquela região, né, naquele mesmo grupo. Então, geralmente, é assim. Se eu estou tendo cliente em um determinado bairro, lá no grupo X, então, dentro daquele grupo, eu posso enfocar mais o marketing local, na tentativa de eu ter mais clientes, de eu buscar, de eu trazer mais clientes daquele determinada localidade. Então, isso é uma dica, né, que as referências bibliográficas nos traduzem isso, os estudos, né, nos traduzem isso, nos alerta onde que nós temos que enfocar mais fortemente. Então, o nosso mercado, o mercado que eu ofereço o meu pequeno produto, ou eu ofereço o meu serviço, a minha prestação de serviço, ele deve observar algumas questões, aí fatiar essa clientela, né? O agrupamento leva em consideração 5 variáveis. O que eu preciso definir da minha clientela? Grau de instrução, renda, ciclo de vida de família, a urbanização, raça e etnia e a mobilidade social. Aí eu coloco dentro da segmentação geográfica aqueles que favorecem ações de marketing localizado e que consideram a propaganda em nível nacional um desperdício. Então, assim, a propaganda em nível nacional para o pequeno empreendedor, ela pode ser considerada como um desperdício, já que eu devo focar de maneira mais localizada. Então, aqueles que se opõem ao marketing local, eles têm um argumento. Tem alguns empresários que acham que ele vai ser mais assertivo fazendo uma propaganda em rede nacional, por exemplo. Mas a nossa referência bibliográfica, a nossa prática, né, do convívio que a gente tem com gestão, é ao contrário. O marketing associado à sua localidade, ou mais enfocado, ele tem tido um resultado maior, ele é mais efetivo. Então, a imagem global da marca poderá ser diluída se o produto ou a mensagem dirigirem conforme a localidade. Então, nós temos aí, nós temos que bater fortemente a propaganda em um local mais específico. Então, eu vou ter lá, buscar na minha clientela, idade, tamanho da família, ciclo de vida, sexo do meu cliente, mulher, homem ou mulher, renda, ocupação, grau de instrução, escolaridade, até mesmo religião, raça, geração, nacionalidade, classe social. Essas variáveis são imprescindíveis para eu descobrir quem são os meus clientes. E uma vez identificando o perfil da maioria dos meus clientes, eu posso buscar mais clientes, né, ser mais assertivo com a minha clientela. E aí a nossa literatura de hoje nos oferece o seguinte: nós temos que ficar atento como que nós vamos considerar isso tudo que eu estou falando de uma maneira mais efetiva. Segmentação demográfica, idade e estágio no ciclo de vida. Quando eu falo em segmentação demográfica, é diferente de segmentação geográfica. Geográfica está relacionado com a posição, onde estão esses clientes no mapa. E a segmentação demográfica está relacionada com a idade, estágio de vida, né, a faixa etária, etc. Os desejos e as habilidades dos consumidores mudam com a idade. Então, veja que interessante. Se eu tenho cliente, foco criança,
se eu tenho clientes foco jovens, se eu tenho cliente foco homens, mulheres, se eu tenho cliente focos idosos. Então, obviamente, as necessidades, os desejos, eles vão se alterando em função da minha classe, da minha faixa etária, da minha classe social, etc. Efeitos indiretos de idade também atuam em alguns produtos. Fase da vida, ainda na segmentação demográfica. A fase da vida definida, a preocupação principal de uma pessoa como uma pessoa está na sua vida cotidiana, ela pode passar por algum desafio, por alguns desafetos, né, por algumas considerações aí, alguns desabonos dentro da família, como, por exemplo, um divórcio, como, por exemplo, ter um período onde precisa cuidar de pais idosos, decidir morar com alguém ou comprar uma casa nova, ou assim por diante, né? A pessoa, quando o cliente ele mora sozinho, de repente ele quer mudar o seu estilo de vida e morar com alguém, etc. Então, essa fase, essa troca de fase, né? Essa alteração de fase de vida, isso se reflete, também colocado como dentro da situação demográfica, né, da sociedade. A sociedade ela é viva, ela é volátil, ela está inteiramente alterando aí as suas posições sociais, as suas necessidades, seus desejos. Segmentação demográfica ainda, né? A gente saber se o cliente é masculino ou feminino, se são homens ou mulheres, costuma ter orientações, atitudes comportamentais diferentes. Se eu tenho um grupo de clientes mulheres, obviamente as mulheres elas exigem mais os vendedores, elas pedem uma opinião, elas ainda estão formando uma opinião. Ao passo que os homens, eles são mais objetivos, eles já buscam, já têm uma opinião mais formada, então já buscam aquilo já de maneira mais certeira. Então, os homens gostam de ler informações sobre os produtos, enquanto as mulheres costumam se relacionar com o produto de um nível mais pessoal. Então, são comportamentos diferentes. E quando a gente fala de renda também dos nossos clientes, é a mesma situação. A renda nem sempre prevê o melhor cliente para determinado produto. Então, os operários foram os primeiros compradores de televisão em cores. E era mais barato para eles comprar os aparelhos que iam do que ir aos cinemas e aos restaurantes. Então, assim, são questões, né, situações que a gente coloca aí como exemplo, que nem sempre a renda, ela está... Aí eu vou focar aquele grupo que tem um poder aquisitivo maior, nem sempre isso é o melhor para o meu pequeno negócio. Daí eu preciso conhecer o meu cliente, saber de onde estão saindo meus clientes, para que eu possa focar naquela localidade, naquele bairro, naquela região, porque certamente ali eu vou ter mais sucesso. Muitas empresas visam deliberadamente a grupos de rendas mais baixas. Veja, de novo, muitas empresas elas visam deliberadamente a grupos de renda mais baixa. Em alguns casos, descobrindo menos pressões competitivas ou maior fidelidade. Então, veja, às vezes o foco da empresa nem é a questão da renda, pode focar uma renda mais baixa, pode ter mais sucesso ali, dependendo do meu produto, dependendo do grau de exigência dos meus clientes, eu posso focar um grupo mais baixo, ou médio, ou alto. Por isso que a gente tem que saber quem são os nossos clientes. E um outro ponto também, dentro da situação demográfica, é a geração. Que geração que são os meus clientes? Crianças, jovens, homens, mulheres, idosos. Que geração que são os meus clientes? Então, esses grupos de pessoas compartilham experiências culturais, políticas, econômicas, importantes, além de ter visões e valores semelhantes. Então, pessoas da mesma idade costumam ter valores semelhantes. É regra? Não. Mas, possivelmente, tem uma possibilidade maior em ter valores semelhantes. Os profissionais de marketing costumam fazer propaganda de uma geração usando os ícones e as imagens proeminentes à sua experiência. Nós precisamos saber o que eles gostam, né, para que a gente possa oferecer exatamente
aquilo que eles gostam para atender às suas necessidades e também os seus desejos. E depois a gente tem a questão de raça, cultura, né? A gente tem um marketing mais multicultural, é uma abordagem que reconhece diferentes segmentos étnicos e culturais, têm necessidades e desejos suficientemente diferentes para demarcar a atividade de marketing direcionada. Então, aí a gente começa a fazer com que o nosso grupo de clientes se comporte de maneira mais diferente. Os segmentos hispânicos, afro, asiáticos, norte-americanos, vêm crescendo 2 vezes mais do que as taxas de populações não multiculturais. Então, a gente vai definindo qual é a descendência dos nossos grupos, dos nossos clientes, etc. E aí a gente tem agora, para a gente finalizar a discussão de hoje, né, a questão da segmentação comportamento. Na segmentação comportamental, os consumidores são divididos em grupos segundo o seu conhecimento, atitude, uso e reação de um produto. As pessoas podem desempenhar 5 papéis no processo de decisão de compra. Iniciador, é o iniciante, está comprando pela primeira vez. O influenciador é aquele que já usa há muito tempo. Decisor é aquele que vai ter uma palavra mais decisiva. Comprador e usuário. Então, aí a gente vai começando a identificar o nosso cliente dentro desses perfis. Ainda dentro do seu comportamento, a gente já está finalizando a discussão de hoje, várias associadas a diversos aspectos de usuários e usos. Aí a gente tem ocasiões, status de usuário, índice de utilização, estágio de exposição, status de fidelidade, os melhores pontos de partida para definir segmentos de mercado. Então, a gente tem algumas questões para se trabalhar sobre isso. Pessoal, então hoje a gente encerra por aqui, a gente falou um pouco sobre a possibilidade das bases segmentadas de mercado dos nossos clientes, com foco no pequeno empreendedor. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.